Direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas que visam evitar acidentes. Índice de acidentes. 90% dos acidentes ocorrem por falha humana, 6% devido à má conservação das vias de circulação. Apenas 4% é considerado falha mecânica. Dirigir defensivamente é conhecer e obedecer à sinalização de trânsito, dirigir com calma, sinalizar antecipadamente todas as suas intenções no trânsito, dar preferência de passagem aos pedestres, manter o veículo em bom estado de conservação. Em um acidente de trânsito, o condutor poderá ser julgado por imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia, inabilidade para executar manobras. Imprudência, desobediência à sinalização de trânsito e às regras de circulação. Negligência, condução inadequada do veículo ou não dar atenção à manutenção preventiva e falhas mecânicas. A direção defensiva se divide em duas. A preventiva é a observação constante das condições do condutor, do veículo e da via para trafegar com segurança. A direção defensiva corretiva é a reação do condutor para corrigir uma situação não antecipada. É conhecida como direção de alto risco e do condutor contumaz. Automatismos. São gestos efetuados pelo condutor de forma não consciente. Podem ser corretos como dirigir com as duas mãos no volante, sinalizar antecipadamente suas intenções no trânsito. Incorretos, dirigir com a mão na alavanca de câmbio, dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Comportamento na direção. Direção defensiva. Dirigir com atenção e veículo em bom estado de conservação. Direção agressiva. Não respeitar as normas de trânsito. Atenção difusa. Quando o condutor divide sua atenção com tudo que está à sua volta. Atenção fixa. Por inexperiência do condutor, fixa seu olhar apenas no veículo que segue à frente. Atenção dispersiva. Devido ao excesso de confiança, o condutor dirige sem prestar atenção ao que está à sua volta. Ação evasiva. Manobra que o condutor executa com o intuito de evitar o perigo, como, por exemplo, uma freada brusca, mudança repentina de direção. Posição do corpo. Ao entrar no veículo, o condutor deve ajustar o banco à sua estatura. Pernas e braços levemente dobrados. A cabeça deverá estar voltada para frente. A posição do banco deve ser a mais próxima possível do ângulo de 90 graus. Posição das mãos. Nas retas, o condutor deverá dirigir com as mãos na posição 9 e 15 ou 10 e 10. Mudança de marchas. Posicione sua mão de maneira correta na alavanca de câmbio e evite o uso de força. Primeira e segunda marcha, a mão deverá estar apoiada à direita da alavanca. Terceira e quarta marcha, a mão deverá estar em cima da alavanca. Quinta e marcha ré, a mão deverá ser posicionada à esquerda da alavanca. Frenagem é a utilização do sistema de freios para reduzir a velocidade do veículo ou imobilizá-lo. Travamento é a frenagem de emergência, quando a força de atrito do sistema de freios é superior ao atrito das rodas com o chão. Ocorrendo o travamento das rodas, alivie a pressão do pedal do freio para destravá-lo. Mantenha o veículo em linha reta e coloque o pé esquerdo na lateral esquerda do assoalho. Distância de reação. Distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o perigo é visto até a reação do condutor, aproximadamente 16 metros a 80 km por hora. Distância de frenagem é aquela gasta depois de o acionamento do sistema de freios até a imobilização total do veículo. Distância de parada. Distância percorrida desde que o perigo é visto até a imobilização total do veículo,
47 metros a 80 km por hora aproximadamente. Tempo médio de reação. Tempo em que o motorista em estado normal gasta para reagir. As leis da física e o ato de dirigir. Todo veículo em movimento está sujeito à atuação das leis da física. A aderência é o contato dos pneus com o solo. Ela pode variar de acordo com o aumento ou redução da velocidade, de acordo com o tipo de solo onde o veículo está trafegando, devido a alterações climáticas, estado e calibragem dos pneus. A transferência de massas. Quando o veículo acelera, ganha velocidade. O seu eixo dianteiro fica mais leve com menor aderência. A tendência é desgarrar de frente. Quando o veículo desacelera, perde velocidade, seu eixo traseiro fica mais leve. A tendência é desgarrar a parte traseira. Em aceleração, está acontecendo o comportamento subesterçante e a força centrífuga empurra o veículo para fora da curva. O uso incorreto de freio nas curvas provoca o comportamento sobreesterçante e a força centrípeta tende a empurrar o veículo para dentro da curva. Como controlar o sobreesterçamento? Nessa situação, o carro encontra-se em desaceleração. Não pise no freio, acelere um pouco para aliviar o eixo dianteiro e corrija a trajetória do veículo. Aquaplanagem é a perda de contato do veículo com a pista, devido a uma camada de água entre os pneus e o solo. Contribui para a aquaplanagem. Pneus inadequados como largos, lisos ou subcalibrados e a pista molhada e velocidade acima de 50 km por hora. O que fazer? Tire os pés dos pedais, esterça levemente o volante para a esquerda e direita para que os pneus toquem o solo. O que nunca fazer é frear ou movimentar bruscamente o volante. Equipamentos relacionados à direção defensiva. De segurança, airbag, cinto de segurança e encosto de cabeça. Obrigatórios, chave de rodas, macaco e lanterna. De informação visual, retrovisores, faróis, vidros e para-brisa. De comunicação luminosa, pisca-alerta, faroletes, luz de freio, luz de ré. De comunicação sonora, buzina, sirene e sinais de apito. Causas e efeitos dos acidentes. As causas dos acidentes podem estar relacionadas com as falhas humanas, falhas mecânicas do veículo e condições adversas de clima, de vias e de trânsito. A condição insegura refere-se às situações perigosas do ambiente que podem causar um acidente, como chuva, neblina, pista escorregadia, lombadas, buracos na pista, etc. A outra causa é o ato inseguro, atitudes do condutor que contrariam as normas de segurança e o bom senso, ao dirigir em alta velocidade, passar um farol vermelho, entre outras. Os efeitos dos acidentes podem ser danos materiais, danos pessoais, morte e invalidez. O uso de EPIs, equipamentos de proteção individual como cinto de segurança e airbag, reduz o efeito dos acidentes. A ergonomia e a segurança veicular. O cinto de segurança, o airbag, encosto de cabeça e barras laterais de proteção estão relacionadas à segurança. A direção hidráulica, bancos confortáveis, freios ABS estão relacionadas ao conforto e ao bem-estar dos ocupantes do veículo. Para reduzir o índice de acidentes é necessário treinamento, educação, disciplina, supervisão e ajustamento pessoal. Elementos básicos da direção defensiva para a prevenção de acidentes. Conhecimento.
Conhecer as leis de trânsito, os perigos a que todo condutor está exposto e as maneiras de defender-se deles. Atenção! Existe a atenção fixa, dispersiva e a difusa, que é a correta. Estar sempre alerta na condução do veículo, devendo concentrar-se no ato de dirigir, olhando para frente, para os lados, retrovisores e painel de instrumentos do veículo. Previsão. Prever o perigo, ficar atento ao ato de dirigir de outros condutores e atitudes de pedestres na via. Decisão. Agir a tempo. Ao deparar-se com uma situação inesperada, agir corretamente, escolhendo a melhor alternativa para evitar acidentes. Habilidade. Ser eficaz. Ter, além da técnica, automatismos corretos para saber como se comportar em uma situação de risco. Acidentes com veículos. Atropelamento. É o choque do veículo com algum ser vivo, animais ou pessoas. Como evitar? Dirija com atenção, dar sempre preferência de passagem aos pedestres, não buzinar para não assustá-lo, andar em velocidade compatível com a segurança, onde haja riscos de atropelamento, como porta de escolas, cruzamentos, etc. Para evitar a colisão com o veículo da frente, mantenha distância de segmento. Fique atento aos sinais como setas, sinal de braço, luzes de freio e olhe além do para-brisa do veículo que segue à frente. Para evitar a colisão com o veículo de trás, planeje seu trajeto com antecedência. Sinalize suas intenções de parada e conversões. Pare de forma suave e gradativa. Facilite a passagem do veículo que segue imediatamente à sua traseira. Estatísticas comprovam que 1/3 dos acidentes ocorre nos cruzamentos. Os motivos mais frequentes são desrespeito às regras de circulação ou seu desconhecimento, má visibilidade, manobras inesperadas do condutor. Colisão frente a frente. Esse tipo de colisão é o que mais provoca danos. Uma batida de frente com o veículo que vem em sentido contrário pode ocorrer nas retas, nos cruzamentos e nas curvas. Possíveis causas: ultrapassagem perigosa, obstáculos na pista, falta de perícia nas curvas, desnível da via, álcool, sono, distração. Colisão ao ser ultrapassado. É dever de todo condutor de veículo facilitar a passagem pela esquerda quando solicitado. Encoste para a direita sem usar o acostamento, mantenha ou reduza a velocidade. A colisão misteriosa é o acidente em que envolve apenas um veículo e do qual não se conhece suas possíveis causas. O condutor morre no local ou não admite seu erro. Causas prováveis seriam curvas fechadas, óleo na pista, poças d'água, lombadas, ondulações, areia, veículo em mau estado de conservação, entre outras. Colisão com objetos fixos. Os choques com objetos fixos, como postes de iluminação, canteiro central, árvores, muros e guias de calçadas, na maioria das vezes ocorrem por culpa do próprio motorista. Colisão com ciclistas. Evite esta colisão dirigindo com atenção, mantendo distância lateral de 1,5 m. Dê a preferência e facilite a passagem. Colisão ao realizar manobras de marcha ré. É proibido trafegar longos trechos em marcha ré. Para evitar colisões ao realizar essa manobra, tome as seguintes precauções. Não efetue a manobra em esquinas. Evite sair de garagens e estacionamentos em marcha ré. Realize a manobra em velocidade reduzida. Verifique se existem crianças nas proximidades do veículo. Colisão com motocicletas. Os condutores de motocicletas fazem manobras arriscadas, por isso causam muitos acidentes. Para evitar esse tipo de colisão, aumente a distância de segmento.
Quando for ultrapassar uma motocicleta, deixe a mesma distância que deixaria se estivesse ultrapassando um carro. Colisão com trens nas passagens de nível. Para evitar esse tipo de colisão, reduza a marcha ao se aproximar de uma passagem de nível. Parar antes de transpô-la. Olhe e escute. Colisão com animais. Ocorre principalmente nas rodovias próximas de propriedades rurais. Sua consequência pode ser desastrosa, dependendo do tamanho do animal atropelado. Colisão com veículos pesados. Estes veículos têm capacidade de manobras muito pequena em comparação aos veículos menores. Seus condutores geralmente dirigem por horas seguidas, o que pode provocar fadiga, reduzindo a atenção. Seja cauteloso ao dirigir próximo a estes veículos. Abalroamentos. Este tipo de colisão atinge o veículo nas laterais. Acontece nos cruzamentos por falta de visibilidade, desconhecimento das regras de preferência e manobras inesperadas dos condutores. As condições adversas são fatos ou situações que contribuem para a existência de acidentes de trânsito. São elas: condição adversa de luz, tempo, vias, trânsito, veículos, passageiros, cargas e condutor. Condições adversas de iluminação. O período lusco e fusco, quando o sol está nascendo ou se pondo, o farol alto são condições adversas de iluminação. Quando o condutor do veículo que vem em sentido contrário se recusar a baixar os faróis, não revide. Desvie seu olhar para a linha de bordo, aliviando a pressão no pedal do acelerador. A condição adversa de tempo está relacionada às alterações climáticas. Ao dirigir sob chuva, adequar a velocidade do veículo a esta condição. Condições adversas de vias. Vias mal conservadas, mal sinalizadas, com muitas curvas. O trânsito intenso, o horário do rush, são condições adversas de trânsito. Mau estado de conservação torna-se condição adversa de veículo. Condição adversa de passageiro. Atividades de pessoas dentro do carro podem desviar a atenção do condutor. Carga em excesso é considerada condição adversa de carga. As condições adversas do condutor é a mais importante a ser considerada. O estado físico e mental do condutor interfere na sua forma de dirigir. Podemos considerar como principais os seguintes fatores: uso de medicamento ou droga que altere a percepção, cansaço, sono, fadiga e estresse, falta de concentração e telefone celular ao dirigir, transportar animais soltos e desacompanhados. Álcool e drogas atualmente são responsáveis por 50% dos acidentes. Margens de segurança são procedimentos adotados pelo condutor para não criar situações de acidentes. Exemplos: reduzir a velocidade em áreas urbanas, antes de entrar em curvas, aumentar a distância de segmento, sinalizar informando sobre as condições da via, como presença de animais, etc. As margens de segurança podem se modificar dependendo das condições do condutor, do veículo e da via. A manobra de marcha ré deve ser realizada para cobrir pequenas distâncias. Por ser uma manobra de risco com limitação do campo visual, adote os seguintes cuidados. Não efetue a manobra em esquinas. Evite sair de garagens ou estacionamentos em marcha ré. Verifique se existem crianças nas proximidades do veículo. O cinto de segurança deve ser usado sempre e por todos, mesmo em percursos curtos. O melhor cinto é o retrátil e de 3 pontos.
O encosto de cabeça, retrovisores de ambos os lados e cinto de segurança de 3 pontos são equipamentos obrigatórios, utilizados desde janeiro de 1999. A direção defensiva em 2 rodas. Os motociclistas, para melhor serem vistos, devem trafegar com o farol baixo durante o dia e a noite. Fatores de risco que o motociclista deve evitar: mudar constantemente de faixa, circular em velocidade incompatível com a segurança, ultrapassar pela direita, circular entre veículos em movimento, não observar se está sendo visto por outro condutor de veículo. Procure evitar os pontos cegos dos espelhos retrovisores. Veja e seja visto no trânsito. Use vestimentas de cores vivas. Vestimentas. Luvas devem ser preferencialmente de couro. Calçados. Botas protegem melhor as pernas e tornozelos. Jaqueta devem ser de couro ou tecido resistente. Conjunto de chuva. Todo motociclista deve portar o conjunto de chuva, com jaqueta, calça e botas. Antenas. Antenas contra linhas com ou sem cerol protegem o pescoço do motociclista. O capacete deverá conter o selo do Inmetro, sinalizadores refletivos com 18 centímetros no mínimo, viseira ou óculos de proteção. Sinalizar os deslocamentos laterais com antecedência. Manter distância de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. O motociclista pode trafegar à direita de um veículo, mas não pode ultrapassá-lo nos cruzamentos. Algumas motocicletas possuem espelhos retrovisores convexos, que aumentam consideravelmente o campo de visão, mas têm um inconveniente de reduzir o tamanho das imagens, fazendo com que os objetos pareçam estar mais longe do que estão. Isto pode gerar situações de perigo. Utilização dos freios. Utilize o freio dianteiro em conjunto com o traseiro na proporção de 70% para o dianteiro e 30% para o traseiro. A 50 km por hora, a motocicleta necessita de 18 metros para ser imobilizada totalmente. Em piso molhado ou com areia e pedriscos, utilize os freios suavemente. Ao deparar-se com buracos na pista, não freie bruscamente, para evitar colisão com o veículo de trás. Levante o corpo de 10 a 15 centímetros do banco, para que as pernas funcionem como amortecedores, aliviando o impacto do choque. Derrapagem. Em caso de derrapagem, o motociclista deve segurar firme o guidão, não acelerar nem frear, não utilizar a embreagem e não inclinar a motocicleta. Virar levemente o guidão no sentido da derrapagem para que a aderência se restabeleça. Passageiros. Sentar próximo ao piloto, segurando sua cintura ou quadril para não desequilibrar. Manter as pernas e a roupa longe do escapamento, da corrente e de outras partes móveis para não provocar acidentes. Não tirar os pés das pedaleiras nas paradas. Quanto maior for o raio da curva, menor será a inclinação do corpo do motociclista. Quanto maior for a velocidade e menor o raio da curva, a inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior. O uso dos espelhos retrovisores. Ajuste os espelhos a 90 graus para eliminar os pontos cegos. Grande parte dos motoristas que ocasionam o acidente alegam não ter visto o outro veículo. Ao usar somente o espelho retrovisor interno, não se pode ver os veículos à sua direita e à sua esquerda, a não ser aqueles que estão bem próximos.
A posição normal dos espelhos laterais visualiza a lateral do seu veículo. Os pontos cegos são menores, os outros veículos permanecem à vista por mais tempo. Com a nova posição dos retrovisores, você enxerga a pista, não a lateral do veículo. Dessa forma, terá apenas 4 pequenos pontos cegos. Você verá os veículos mais rapidamente e por mais tempo. As imprudências cometidas pelo condutor chamamos de ato: A. Consciente, B. Correto, C. Seguro, D. Inseguro. É infrator contumaz o condutor de comportamento: A. Defensivo, B. Corretivo, C. Seguro, D. Difuso. Inabilidade para executar uma manobra arriscada significa: A. Imperícia, B. Imprudência, C. Negligência, D. Todas as afirmativas acima. O conjunto de informações que o condutor deve ter chamamos de: A. Atenção, B. Previsão, C. Conhecimento, D. Decisão. O conjunto de técnicas que permitem evitar acidentes chamamos de: A. Direção ofensiva, B. Eliminação de automatismos corretos, C. Direção defensiva, D. Todas acima. O uso incorreto dos freios nas curvas provoca um comportamento: A. Inseguro, B. Arriscado, C. Sobreestressante, D. Subestressante. Qual lei da física não depende da intensidade de aceleração? A. Aderência, B. Transferência de massas, C. Força centrípeta, D. Força centrífuga. Onde acontecem 1/3 dos acidentes de trânsito? A. Nas avenidas, B. Nas vias preferenciais, C. Nas rodovias, D. Nos cruzamentos. Automatismo correto significa: A. Atenção fixa, B. Atenção dispersiva, C. Gesto inconsciente efetuado de forma segura, D. Indisciplina na condução do veículo. É um acidente que envolve apenas um veículo: A. Colisão frente a frente, B. Colisão ao ser ultrapassado, C. Colisão com o veículo de trás, D. Colisão misteriosa.